olha só, esta aqui é a árvore amendoim-bravo, uma peça-chave para os ecossistemas do Brasil. Mas sabe, o maior segredo que ela guarda não está na madeira nobre, nem nas folhas medicinais. Está escondido aqui, bem aqui, nas suas sementes minúsculas. E é justamente esse mistério que a gente vai desvendar agora. Mas antes da gente mergulhar de cabeça nessas sementes, a gente precisa entender o porquê dessa árvore ser mas tão especial. Ela é muito mais do que os olhos podem ver. Pensa nela como uma verdadeira força da natureza. Ela não só cresce super rápido, ajudando a recuperar florestas, como a madeira dela é tão boa que vira móvel de luxo e, como se não bastasse, ainda tem gente que usa para fins medicinais e, de quebra, ela tem uma capacidade incrível de sobreviver em praticamente qualquer lugar. Uma verdadeira guerreira. E é justamente por ela ser tão valiosa que ela corre perigo. A exploração sem controle e a destruição do seu lar estão fazendo com que seja mais urgente do que nunca a gente entender como proteger essa espécie. E é aqui que a gente chega no coração da nossa análise. Para salvar a árvore, os cientistas precisam primeiro decifrar suas sementes. Elas são literalmente a base do futuro dela. E por que se importa tanto? Bom, imagina só o desafio de reflorestar uma área inteira. Se as sementes que foram plantadas crescerem cada uma de um jeito, em ritmos totalmente diferentes ou simplesmente não se adaptarem, o projeto todo pode ir por água abaixo. Essa história de uniformidade, ou a falta dela, tem consequências gigantescas no mundo real. Então, a pergunta científica que deu o pontapé inicial em toda a pesquisa foi exatamente essa. Será que todas as sementes de amendoim-bravo são de fato iguais? Então, como é que os cientistas foram atrás dessa resposta? Bem, eles foram para o laboratório com um plano de ataque muito focado, muito preciso. O método foi bem direto, sabe? Elegante na sua simplicidade. Foi dividido em 3 etapas bem claras. Primeiro, a coleta. 114 sementes foram reunidas com todo cuidado. Depois, a divisão. Elas foram separadas em 3 grupos idênticos, para garantir que a comparação fosse justa. E, por fim, a medição. 4 características físicas de cada semente foram analisadas com uma precisão de dar inveja. E o que eles mediram? Bom, foram 4 coisas: o peso de cada uma, o diâmetro do corpo da semente, o comprimento do corpo e, por último, o comprimento da sua asa. Essa asinha é uma estrutura fascinante que ajuda a semente a planar com o vento. E aí, quando os dados finalmente chegaram, eles revelaram uma coisa que, olha, ninguém estava esperando. Uma daquelas medições contou uma história completamente diferente de todas as outras. Foi uma reviravolta. No começo, ao analisar o peso, o diâmetro e o comprimento da asa, os resultados pareciam confirmar o que todo mundo já pensava: a tal da uniformidade. Para essas 3 características, as sementes eram praticamente clones umas das outras. Nenhuma diferença estatística que valesse a pena mencionar entre os grupos. Tudo na mais perfeita ordem. Mas, na hora que eles foram olhar para a 4ª medição, o comprimento da semente, aí o cenário mudou da água para o vinho. Agora, o mais interessante nesse slide é a diferença que salta aos olhos. Dá uma olhada. As sementes do grupo 2 eram visivelmente mais compridas que as do grupo 1. E não era uma variaçãozinha qualquer, não. Era uma diferença estatisticamente significativa. Não era obra do acaso. Tá, mas e daí? O que essa diferença minúscula no comprimento de uma sementinha realmente significa? Pois é, a resposta para isso é surpreendentemente profunda. Essa variação é um sinal de uma coisa chamada sensibilidade ambiental. O que é isso? Basicamente, significa que a árvore está mudando fisicamente para responder às condições do lugar onde ela vive. Ela está se adaptando em tempo real ao seu microambiente. É como se ela estivesse ouvindo o que está acontecendo ao redor. E a estatística prova isso de um jeito que não deixa dúvida. A probabilidade dessa diferença ter acontecido por puro acaso é minúscula, menor que 0,3%. É a prova científica de que a planta está, sim, respondendo ao ambiente. Então, o ponto crucial é o seguinte: essa pequena variação é uma pista gigantesca. Ela sugere que existe uma diversidade genética escondida na espécie, o que é ótimo. Ela ajuda quem trabalha com conservação a escolher as sementes certas para cada lugar. E, no fim das contas, é um exemplo brilhante de como as plantas se viram para sobreviver. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta no ar.
Se uma diferença de milímetros em uma única semente pode nos ensinar tanto sobre adaptação e sobrevivência, imagina só quantos outros segredos a natureza está guardando, só esperando para serem descobertos bem debaixo do nosso nariz.